He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. É um prazer hoje à noite, novamente, saudá-los no nome do nosso amável Senhor Jesus, o ressurreto Filho de Deus. E a presença dele já estava aqui quando eu entrei, então esperando ver muito mais abundantemente, acima de tudo o que poderíamos mesmo fazer ou pensar hoje à noite, que Deus derrame sobre nós as suas bênçãos e engrandeça a Jesus Cristo em nosso meio. E eu estive falando as últimas 2 noites, domingo à noite, acho que tivemos um culto de cura. E segunda à noite eu estava pregando. E comecei a falar de um assunto domingo de manhã no tabernáculo. E pensei, enquanto estávamos esperando aí para o povo sim levar um pouquinho, em dar como que vazão aos meus sentimentos. Estou... Um dia destes, se Deus quiser, e me ajudar, eu gostaria só de ter várias campanhas onde simplesmente não se chega e prega, nem se ensina a Escritura. E fazer apelo ao altar, e ir até o altar e orar pelo povo, e como nós batistas dos velhos tempos costumávamos fazer. Somente 2 batistas eu ouvi dizer amém. Então, onde estão todos vocês hoje à noite? Alguém disse, irmão Branham, o senhor era batista? Disse, sim, eu disse.
Eu estava pregando aqui em Arkansas certa vez. Um indivíduo já idoso foi curado. Ele era nazareno. Ele estava de muletas nas costas no dia seguinte, andando pela cidade com um cartaz nelas. Deus me tirou disto ontem à noite. E ele era realmente aleijado. Isso foi em Little Rock. E ele estava daquela maneira fazia vários anos. E todos o conheciam, porque ele andava por lá e deixava seu chapéu no chão e vendia lápis com aquele chapéu. E todos o conheciam. Então isso deu início, fez uma grande coisa nessa cidade. E umas 2 noites depois disso, eu estava pregando e ele se levantou. Ele disse, só um momento, irmão Branham, o senhor se importa se eu lhe perguntar uma coisa? Eu disse, não, senhor. E ele disse, quando eu ouvi o senhor pregando, eu sabia que era nazareno. Ele disse, então, eu vi todo o povo pentecostal por aqui e alguém me disse que o senhor era pentecostal. Ele disse, eu ouvi o senhor dizer faz pouco que era batista. Ele disse, eu não entendo isso. Eu disse, bem, isso é fácil, eu sou batista, nazareno, pentecostal. Isso mesmo. Somos apenas... Creia. Oh, amigos, eu não pertenço a nenhuma denominação de igreja e, ao mesmo tempo, pertenço a cada uma delas. Quando eu comecei nisso, eu disse, Cristo é o meu cabeça. Esta Bíblia é o meu manual. E o mundo é minha igreja. Então, é isso que desejo ser até eu morrer. Agora, daqui a 1 ou 2 noites, nós tentaremos de novo dar início a um culto de cura quando chegarmos. Naturalmente, vendo estas camas de armário e macas que encontram-se aqui, eu gostaria de ver algo. Estou tão ansioso para que algo aconteça aqui em Louisville, Kentucky, porque é o estado onde nasci. Eu nunca tive o que se chama de boa reunião em Kentucky. Eu não quero dizer isso com nenhuma crítica severa. Eu já tive muitas ruins em muitos lugares. Mas quero dizer, bem aqui na minha própria terra, é tão difícil. É simplesmente muito difícil romper isso. Não sei porquê. Mas creio que é porque Jesus disse na sua própria pátria. E como seria, provavelmente dessa maneira. Mas nunca chegamos a ver muitos milagres de projeção. Eu tive um culto aqui, cerca de 1 ano ou 2 atrás, em Jeffersonville, mas aconteceu da mulher ser daqui de algum lugar de Kentucky. Ela ficou como giz de seus membros para baixo, ou melhor, da sua cintura até seus membros. E ela não andava fazia 17 anos. Muitos de vocês estavam lá essa noite e se recordam do caso. E ela se levantou e saiu andando do tabernáculo, normalmente. Agora, eu gostaria que algo começasse aqui em Louisville, que eu pudesse ver um reavivamento dos velhos tempos passar por esta grande e amável cidade aqui. É uma cidade como todas as outras cidades, é muito perversa. Você sabe que isso é verdade. Eu não estou ofendendo Kentucky, porque eu também sou de Kentucky, correto. Mas é a verdade, é perversa. Esta é a terra de todos os uísques e destilarias e como artifícios perversos e tudo mais. Isso acontece bem na redondeza de Louisville, Kentucky, aqui, de modo que este é o trono de Satanás. Mas podemos esmiuçar isso com o Evangelho de Jesus Cristo se todos nós nos ajuntarmos. Isso é correto. Temos que unir os nossos poderes e fazer força. Há algum tempo atrás, um evangelista muito famoso no país estava falando sobre os cultos aqui. Ele disse, bem, a questão é esta. Ele disse, quando vou a uma cidade, todos através do país têm que patrocinar minhas reuniões, ou eu não vou. Isto é certo. Bem, imagine só. Eu acho que há talvez 60 ou 70 grandes igrejas batistas bem em Louisville. Está vendo? E os metodistas? E é uma cidade metodista, Asbury sendo aqui. O que esse homem teria se viesse a esta cidade só com os metodistas e batistas, quanto mais com os presbiterianos e todos? Agora, quantas igrejas do Evangelho completo existem aqui na cidade? 2 ou 3 pequenas missões aqui em algum lugar, igrejas pequenas, aqui e acolá, e estão em guerra uma com a outra. Então, quando a pessoa vem, ela tem que se firmar na força do seu ministério. É isso mesmo. E mesmo são todos como a política em ação. Está na força do seu ministério para atrair o que o Senhor enviar. Eu gosto disto desta maneira. Irmão, se Jesus Cristo não é meu esteio aqui e minha segurança, então não tenho mais nada com que eu possa contar. Isso mesmo. Ele, em Cristo, a rocha sólida, eu me firmo. Todos os outros terrenos são areia movediça para mim. Eu preferiria pregar para 5 pessoas que eu soubesse que Deus enviou para ouvir a mensagem do que pregar para 10.000 que foram politicamente influenciadas a isto. Isso mesmo. Eu preferiria ver uma conversão como antigamente, chegando ao altar e chorar e gritar, do que ver uns 10.000 de pé apenas dizendo,
Bem, eu farei uma tentativa com isso. Tentativa com isso? Ele não é um Cristo de tentativas. Ele é aquele que se aceita. Viver ou morrer, afundar ou afogar, tome-o de qualquer modo. Isso mesmo. Se eu orasse por 10.000 pessoas hoje à noite e todas elas morressem de manhã, amanhã à noite eu estaria de volta aqui orando pelos enfermos, crendo que a palavra de Deus estaria correta. Isso mesmo. Se eu estivesse morrendo e 5.000 pessoas que morreram há 100 anos atrás e tivessem estado na eternidade esse tanto de tempo ressuscitassem e viessem à Terra e dissessem, irmão Branham, não confie nisso, ele não é certo, não confie nele, nós confiamos nele, nós falhamos. Mesmo assim eu diria, deixe-me morrer em Jesus Cristo. Isso mesmo, eu creio nele. E tenho o meu coração inteiro nisso. Tudo está colocado bem nisso. E eu creio nisso de todo o coração e eu dependo dele. Eu amo a sua gente. Eu amo a vocês, como cidadãos do reino de Deus. E quero ficar ombro a ombro com vocês e carregar o fardo. Agora, hoje à noite eu anunciei, ontem à noite, que eu ia falar um pouquinho esta noite, o Senhor permitindo. Não quero segurá-los muito, cansá-los, porque estamos esperando. Eu estou com algo como se fosse uma lã diante do Senhor para esta reunião. E estou esperando Deus fazer algo que a reunião comece a se desenrolar certo aqui na cidade. Vocês orem, façam sua parte. Então, quando o juízo chegar, todos poderemos nos colocar de pé e dizer que fizemos nossa parte. No capítulo 20 de Êxodo, e começando com o versículo 7, desejo falar só alguns momentos, se Deus permitir, sobre bem, eu diria, não um assunto de projeção, mas um bom assunto. No domingo passado, na escola dominical, no tabernáculo em Jeffersonville, nós começamos sobre redenção pelo sangue. E aqui está o que estou tentando fazer, se você deseja saber por que estou fazendo isto aqui. Muitos de vocês dizem que nunca me viram pregar numa campanha de cura, mas é com um propósito. Eu penso que se eu conseguisse fazer com que as almas se quebrantassem e viessem ao altar, então eu encontraria graça com Deus para Louisville. Isto é certo, quando as pessoas realmente chegam diante de Deus e oram. E então há muitos de vocês, amigos, que estão orando, jejuando, e têm medo de se apoderarem daquilo pelo que estão orando. Isso mesmo, está vendo? Bem, não lhe adiantará nada orar e jejuar, a não ser que você tenha algumas obras para acompanhar isso. Toda a sua fé, toda mesmo, não lhe servirá de nada, a não ser que você dê um passo. Encare e tome isso. É só isso. Você tem que ir para frente. Você apenas tem que sair e fazer isso de qualquer maneira. Quando você pede qualquer coisa, vá conseguir isso. Deus disse que é seu, então não tome nada menos. Consiga o que você pediu. Faça isso e descubra o resultado. Sim, não recue dizendo, bem, eu aceito a segunda escolha. Eu fico com a primeira. Deus me prometeu a primeira, é isso o que quero. E nesses 23 anos que eu tenho servido, Ele tem me dado esse lugar. E desde que eu creia nele, eu ame, e Ele me ame, será exatamente dessa maneira, porque Ele tem obrigação para com a sua palavra. Seja o que for que desejar, quando você orar, creia que receberá. Você terá isso. Foi isto o que Ele disse, está certo? Isto é bom. Pois bem, eu gosto de ouvir vocês dizerem amém. Sabe, irmã Hoover, amém significa assim seja. Para mim, a senhora sabe. E quando eu começo a falar e não ouço ninguém dizer amém, eu fico todo perplexo. Aqui, há algum tempo atrás, eu estava pregando em uma igrejinha e eu estava apenas... eu não tenho muita polidez no púlpito, de acordo com, suponho, a teologia do dia. De modo que suponho ter saído um pouquinho da regra. E acho que pulei no chão, no púlpito, assim, e agarrei o microfone na minha mão e sentei-me ali, e balançando meus pés, pregando tão duro quanto eu podia. Eu caí em mim, eu não sabia o que estava fazendo. Em poucos minutos eu me perdi novamente e me encontrei lá no meio do corredor, enrolando as pernas da minha calça. Não sei porquê, mas eu estava realmente... Eu queria ter ficado ali um tempo. Isso é algo que eu gostaria de dizer. Foi um lugar onde eu, com certeza, estava desfrutando. Eu vivi disso por vários dias depois. Teve um homem que me procurou e disse, diga, ele disse, como você pode pregar e todo aquele povo dizendo amém? Eu disse, é isso que me faz pregar. Sim. Eu tinha um velho cachorro, eu caçava guaxinim. Eu acho que tenho bastante amigos de Kentucky aqui que gostam de caçar guaxinim. Então, tudo o que havia, ele fazia refugiar-se em árvore e ia atrás, exceto o gambá.
e ele simplesmente não queria nada a ver com isso. Agora, ele o fazia correr para uma moita, e a única coisa que eu tinha que fazer, eu não queria me meter ali embaixo atrás dele, eu tinha certeza. Então a única coisa que eu fazia era só levantar a moita e dar um tapinha nele e dizia: pega, rapaz, pega! E ele ia pegar o gambá. Agora, o pior gambá que conheço é o diabo. Se você quiser dar um tapinha, apenas grite amém de vez em quando. Nós o faremos refugiar-se em árvore depois de um tempo e iremos atrás dele. Você sabe, o velho Buddy Robinson, muitos de vocês já ouviram falar dele, não ouviram? Da igreja nazarena. Ele dizia: Senhor, dizia, dá-me um caráter como o cerne de madeira de lei. Dá-me bastante conhecimento na aresta de minha alma, e deixa-me lutar com o diabo contanto que eu tenho um dente, e então mascá-lo até eu morrer. Acho que esta é uma boa... Isso é exatamente o que ele fez. Isso é exatamente o que ele fez. Bem, com quase 100 anos de idade e ainda pregando o evangelho. Eu ouço esses velhos veteranos pregando assim. Aconteceu que outro dia liguei o rádio e um velho irmão chamado Mordecai F. Ham, com quase 100 anos de idade, ainda pregando o evangelho. Eu disse: Deus o abençoe e que ele possa ter estrelas na sua coroa quando chegar lá. O irmão Ham, eu mal o conheço. Um dia destes, quero me encontrar com ele antes dele atravessar para a terra. E então ele poderá apertar a mão de muita gente lá. Sei que ele terá muitos para apertar a mão quando ele chegar lá, porque ele tem sido um veterano. O Senhor os abençoe agora. E agora, antes de entrarmos nesta palavra, vamos pedir ao autor que venha revelá-la para nós. Nosso bondoso Pai Celestial, nos aproximamos de Ti hoje à noite, no amável, magnífico nome do Teu Filho Jesus, confessando nossos pecados, que não somos dignos de pronunciar Seu santo nome, pois em toda a família no céu é chamada Jesus, toda a família na terra é chamada Jesus. E aquele nome, cada joelho se dobrará e cada língua o confessará, sejam eles pecadores ou santos. Então, quando falamos em nome dele, como deveríamos tremer em nossos corações, com reverência ao falarmos. Então, pedimos em nome dele, reverentemente, que tu venhas a nós hoje à noite, Senhor. Estamos aqui no meio de uma grande cidade, com todos os tipos de artifícios com os quais Satanás amarrou tanto o povo em seus negócios, em seu jogo, em prostituição, uísque e cigarros. E, ó Deus, e muitos ministros no púlpito apenas deixam isto passar por despercebido, como se isto fosse apenas uma coisa comum. Mas Deus, dá-nos a voz de advertência para que possamos pregar o Evangelho, direto e verdadeiro, colocado o machado à raiz da árvore, deixa os fragmentos caírem, seja lá onde for. Mas ajuda-nos, Senhor, a declarar reprovação sobre tais coisas e a pregar o Evangelho do Teu amado Filho, Jesus. Deus, permite que aconteça algo que balance esta cidade para o reino de Deus, pois até mesmo as igrejas que estão nas esquinas, com poucos membros, ó Deus, que essas igrejas possam se encher de pessoas boas, antiquadas e santas, nascidas de novo. Concede, Senhor, e que possamos receber um reavivamento como antigamente, enviado por Deus, que balance a cidade de lado a lado, ficando livre de toda maldade. Ó Deus, não nos dê uma reunião que haja protelação. Dá-nos um reavivamento que feche estabelecimentos ilegais de bebidas alcoólicas e que corrija as coisas. E faze com que muitas pessoas venham quando o sino da igreja tocar e se ajuntem no altar. E que orem antes da mensagem do pastor e que estejam prontos. Deus, concede isto. Agora, hoje à noite, pode haver enfermos aqui, Pai. E enquanto falamos sobre os enfermos, ou para os enfermos também, que o Espírito Santo possa curar cada pessoa enferma no edifício. Salva cada pecador. Chama de volta para casa cada desviado de seu caminho obstinado. E agora que o Espírito Santo possa ser aquele que me guiou a este assunto hoje à noite, e que ele possa tomar as coisas de Deus, e que apenas use seu servo aqui como um instrumento, e que Deus possa receber glória. Pois pedimos em nome dele. Amém. No versículo 7 do capítulo 20 de Números, nós lemos isto. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água.
Quero que observem isso. Sua água. It shall bring forth his water. E dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha. E darás a beber à congregação e aos seus animais. E então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E disse-lhes: Ouvi, rebeldes, porventura tiraremos água da rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água. E bebeu a congregação e os seus animais. Que o Senhor possa tomar estas poucas palavras agora, enquanto voltamos ao nosso assunto de ontem à noite e trazemos a este querendo Deus. E agora eu quero que todos os enfermos que estão aqui hoje à noite... Agora, Billy não distribuiu nenhum cartão de oração hoje, porque eu lhe disse para não fazê-lo. Eu disse, apenas vá, Billy, e diga ao irmão Coble, e apenas me deixe... Estou tentando algo para a glória de Deus, apenas pedindo a Deus para nos ajudar, para nos dar almas para o reino, e aos crentes que fortifiquem sua fé, e movam, mesmo sem nada, simplesmente se movam e digam, Deus, eu creio em Ti, na palavra. É isto. Esta é a inicial e a primeira e a melhor maneira. Isso mesmo. Tome a Deus na sua palavra. Então, se você não pode fazer aquilo, então, naturalmente, Deus envia outras coisas, tais como dons e sinais, para confirmar a sua palavra, para confirmá-la a cada crente. Agora, domingo, nós tivemos redenção pelo sangue. Estamos tomando Israel agora em sua viagem, saindo do Egito, tipo do mundo, a caminho da Palestina, a terra prometida. Eu acho que é uma coisa bonita, eu gosto demais disso. Quase que toda semana eu me sento e leio esse livro de Êxodo, se eu posso, ou quanto mais posso. Gosto demais disso, porque é um tipo perfeito da igreja hoje. A condição e como Deus está movendo. Moveu então o que ele fez no natural, então ele está fazendo no espiritual agora. Está vendo? Agora, ali ele dirigiu Israel, natural, onde eles viram, olharam. Os tirou de uma determinada terra para outra terra natural. Agora, somos movidos pelo Espírito Santo, indo agora para a terra prometida. Vocês creem que estamos a caminho de uma terra prometida? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Está certo? Agora, temos uma terra prometida para onde vamos, e cada dia registra um marco miliário, outro dia, outro marco miliário. E há uma grande sombra negra diante de nós, chamada morte. E cada vez que nosso coração bate, movemos-nos um passo mais perto dela. Um dia destes, ele dará a sua última batida e entraremos. Eu quero estar no meu tempo, fazer o que cabe a mim, como espero que cada um esteja hoje à noite. Quando eu souber que encontra-se bem na minha frente e eu tiver que me encontrar com isso, não quero ser covarde, quero me enrolar no manto da sua justiça, entrando, sabendo disto que tenho certeza que eu o conheço no poder da sua ressurreição. Isso mesmo, que quando ele chamar os mortos, eu serei chamado juntamente com aqueles que estão vivendo. Deus é um Deus dos vivos. Agora, enquanto viajavam nesta terra, verificamos que Deus fez um plano para eles. Ele trouxe redenção pelo sangue. Então nós verificamos que ele traz redenção novamente pelo poder. Nós verificamos antes de ontem à noite que ele mandou o sangue ser aplicado, que era um tipo muito bonito do crente, que quando ele aceita a morte de Cristo em seu lugar, então ele se torna um filho de Deus. Ele começa na sua jornada. Agora, a próxima coisa que ele tem que ter, depois que ele é salvo espiritualmente. Agora, a morte do Cordeiro inocente proveu vida para o crente culpado. Este não é um tipo perfeito agora. A morte do inocente provendo vida para o culpado. E a morte do Cristo inocente provê vida para nós, os culpados.
Agora, primeiro, então, após Deus ter lhes dado vida através do sangue, e provado isso, que a morte passou sobre eles, Ele deu início à jornada deles. Nós vamos alcançá-los daqui a pouco. Agora observem, então, a coisa seguinte que Deus fez, tão logo se tornaram crentes e filhos e aceitaram Deus, o inimigo de morte física foi atrás deles. E ele os encurralou, com o deserto de um lado, o mar vermelho do outro, montanhas do outro lado, o exército de Faraó se aproximando, perseguindo, milhões de soldados marchando para vencê-los. Agora, Deus havia manifestado que Ele havia lhes dado vida, através da morte do Cordeiro. Agora Ele vai mostrar-lhes a redenção física. Aleluia! Vejam, tanto para a salvação como cura. Vejam, para o homem natural e o homem espiritual. O anjo da morte passou, provando que Deus havia feito um meio de escape, através da oferta do sangue. E eles aceitaram isso. Agora, Ele fará um meio de escape da morte física. Como o crente, logo que é salvo, talvez câncer o consumiu ou alguma enfermidade, Deus também tem redenção através do poder. Do mesmo modo que Ele tem redenção para a alma, Ele tem redenção para o corpo. Isso foi Eles foram salvos e eles foram circuncidados. Eles estavam sob o sangue, mas ainda assim o inimigo ia destruí-los, matá-los todos bem ali no deserto. Então Deus mostrou seu poder de redenção para o corpo deles. Entendeu? Sabe do que estou falando? Redenção pelo poder. E então, quando o inimigo estava para atacá-los, a grande coluna de fogo sobrenatural se levantou de Israel, chegou aqui e colocou-se entre eles e a morte. Deixe isto infiltrar por alguns minutos. Podem ver do que estou falando? Agora, para cada crente, filho de Deus nascido de novo, quando a morte chega furtivamente à porta, prematuramente, o anjo de Deus se coloca entre você e a enfermidade. Agora, se você deseja correr diretamente para ela, é problema seu, mas você não precisa, está vendo? Ele está entre você e a morte. Há 23 anos atrás, no hospital judaico, o Dr. Morris Fletcher me deu 3 horas. Um dos seus melhores cirurgiões aqui da cidade. Me deu 3 horas de vida. Estou vivendo hoje à noite. Aleluia! Por quê? Através de graça não merecida, o anjo de Deus se colocou entre mim e a morte para me proteger. E eu o aceitei. E em gratidão pela graça de Deus, eu ganhei 500 mil de almas para Ele hoje à noite. Oh, como Deus sabe fazer as coisas se apenas seguirmos. Não tente dirigir Deus. Deixe Deus dirigir você, está vendo? Somos nós que devemos ser dirigidos. Acho que é por isso que Deus nos comparou com ovelhas. Você já viu uma ovelha perdida? Ora, ela é a criatura mais desamparada do mundo. Ela não consegue achar seu caminho para lugar nenhum. Ela fica ali balindo, até o lobo comê-la. Ou ela morre ali. Ela não consegue achar seu caminho de volta. E assim é que quando um homem está perdido, ele fica completamente desamparado. Não há nada que se possa fazer. Deus, através da graça, tem que guiá-lo a Cristo. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o traga. E a todos que Ele trouxer e virem, eu darei vida eterna. Que promessa! Oh, eu gostaria de poder fazer que cada pessoa aqui, que isso penetrasse bem abaixo da quinta costela do lado esquerdo, até atingir o âmago do coração. Você veria pessoas simplesmente se levantarem com todos os tipos de enfermidades pairando sobre elas, sair desse edifício regozijando, recusando tê-las. Aleijados andariam simplesmente tão normais quanto possível, eles recusariam saber qualquer outra coisa. Está vendo? Você está assustado. Você está com medo de começar. Você está esperando Deus descer e tirá-lo. Não é assim que Deus faz. É você quem tem de dar o passo. Ele dá a promessa e diz, vamos. Então você segue. Agora observe os filhos de Israel, então. Deus chegou e se colocou entre eles e o perigo. Poder de redenção. Redenção pelo poder, melhor dizendo. Redenção pelo sangue. Redenção pelo poder. Ontem à noite, quando nós os deixamos, então subindo na margem do outro lado do Mar Vermelho.
Todos os inimigos, as rodas das suas carruagens foram arrancadas. Seus cavalos se assustaram bem lá no meio do rio, e eles viravam em todas as direções, indo nesta direção, e as rodas atolavam na lama e caíam. E um bando de homens correndo freneticamente, o inimigo. E Israel subiu na margem, vendo Deus estender sua mão e destruir o inimigo todo. Um lindo tipo, o crente, debaixo do sangue, sendo curado então pelo intermediário, o poder de Deus poupando a sua vida, prolongando-a por um tempo. Eles teriam sido todos mortos ali mesmo. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful?